Olá, queridos. Aqui quem fala é o pastor Leonir Siriaco e esse é o nosso Café com Bíblia de hoje. Nosso Café com Bíblia se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 22, onde a palavra de Deus nos diz: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, querido, nós entendemos a partir desta leitura que é pela vontade de Deus que somos libertados do pecado. O seu poder, as suas amarras, os seus resultados de morte eterna, e é por essa vontade, por esse poder que nós somos transformados em servos de Deus. Ou seja, o mesmo Deus que nos liberta do pecado é o mesmo Deus que nos transforma em servos de Deus. E, como nós vemos aqui, a maravilha dessa verdade é que Deus é quem nos chama, é Deus quem nos transforma, é Deus quem cria em nós o caminho da santificação, é Ele quem nos dá a vida eterna. E refletindo aqui sobre transformação, um certo escritor, teólogo, Paul Hibbert, ele expressou que o Evangelho de Deus ele visa transformar o homem em 3 dimensões. Suas convicções, que é a maneira como ele crê, né, a sua fé, as suas atitudes, que é a maneira como ele vive, né, é o seu testemunho, e a sua cosmovisão, que é a maneira como ele vê o mundo, né, e como ele se vê no mundo, que é a sua missão. Então, ele alerta, né, dizendo que pessoas transformadas em suas convicções, mas não em suas atitudes, resultam em igrejas nominais, crentes nominais. Eles creem nas coisas certas, mas o que fazem apenas o fazem por tradição ou por costume. Não há vida compatível com a fé. Por outro lado, pessoas transformadas em suas atitudes, mas não em suas convicções, resultam em igrejas legalistas, né? São aquelas igrejas onde há aparência de santidade e obediência, mas os corações são incrédulos. Eles fazem as coisas certas, mas eles não creem verdadeiramente em Deus. E por fim, ele diz que pessoas transformadas em suas convicções e atitudes, mas não na cosmovisão, ou seja, na maneira como eles veem o mundo e como eles se veem no mundo, que é a missão deles, resultam em igrejas infrutíferas. Eles creem em Cristo e buscam uma vida cristã piedosa, mas são luz que não brilha e são sal que não salga. Então eles olham para a própria fé e para a própria vida cristã, mas não veem o mundo perdido com a compaixão de Cristo. Então, amado, o objetivo de Paulo, ao nos dar esse texto, é muito claro, que nós sejamos transformados em servos de Deus. O que cremos, o que fazemos e como vemos, né, o mundo ao nosso redor seja completamente lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.